Salve, salve galerinha do quinto ano ligada no canal Prof. Rubelino Gomes. Estou chegando para mais essa videoaula. Hoje nós vamos dar continuidade a esse nosso caderno de atividade de língua portuguesa volume 1. Gente, já fazia alguns dias que nós não pegávamos esse material porque estávamos trabalhando paralelo a ele um outro material que trata sobre o coronavírus, sobre a Covid-19. Então nós demos uma pausa nesse material, estamos trabalhando paralelo a ele, como eu já disse, né, esse outro tema que também é muito importante. Mas nós precisamos sempre estar retornando aqui, porque afinal de contas esse material aqui é o que traz a nossa grade curricular para esse ano de 2020 do quinto ano. Tá? E um abraço especial para você, meu amigo, minha amiga, que não são meus alunos, mas já são inscritos do canal. Muito obrigado por estarem aí acompanhando as nossas aulas, tá? No final, não esqueça de dar aquele like pra gente, que com certeza vai ajudar bastante. Bom, pessoal, para hoje nós vamos trabalhar aqui a atividade número 5 desse livro aí. Eu acredito que você já está com o seu caderno em mãos, então vamos fazer a leitura desse texto e logo em seguida eu vou explicar minuciosamente as perguntinhas para que você esteja resolvendo essa atividade número 5 do nosso livro, do nosso caderno de atividades de língua portuguesa, volume 1. Gente, hoje nós trouxemos aqui para vocês esse texto, tá? Que é intitulado Chapeuzinho Amarelo. De cara você já percebe que é um poema, né, pessoal? Já não tem mais muito mistério, já falamos muito sobre esse gênero textual. Então, de cara, ao olhar para o texto, você já consegue perceber que é um poema. Mas vamos fazer a leitura que vocês vão ver como ele é bem interessante. Vamos lá. Chapeuzinho Amarelo. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia. Não subia a escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava de mais nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Então, pessoal, esse texto é um texto do Chico Buarque, tá? Retirada intitulado Chapeuzinho Amarelo, tá? Na edição do Rio de Janeiro, José Olímpio, do ano de 2011. Essa aqui é a referência do nosso texto. Então vamos para as perguntinhas aqui, ó. Número 1. Qual é o principal assunto dessa história? Gente, essa historiazinha aí, esse poema, apesar de ser um poema, mas ele conta uma história, que é a história da personagem Chapeuzinho Amarelo, né? Ela trata de um assunto que faz parte do dia a dia de muita gente, eu acredito que de todo mundo, né? E aí você vai tentar descobrir que assunto é esse, do que ele realmente está falando, e aí você vai marcar a sua alternativa, a alternativa correta aqui, letra A, B, C ou D. Vamos ler? Na letra A, o principal assunto dessa história é os medos da menina. É esse que é o principal assunto? Não sei. Se você acredita que sim, você marca. Se você acha que não, você vai para outra, letra B. O principal assunto é o nome da menina? Chapeuzinho Amarelo é o principal assunto? É o nome dela? Depende da sua resposta aí, né? O principal assunto dessa história, letra C, é o lobo? Ou letra D, a cor do chapéu da menina? Qual dessas 4 alternativas aqui
A, B, C ou D você acha que é a correta, tá? E aí você vai marcar aí a alternativa que você acha correta. Número 2. Quem é o autor do texto? Gente, isso aqui é muito fácil, é uma questão apenas de você voltar lá no texto e saber identificar a fonte, né? Você vai ver quem é o autor desse texto, quem é esse cara aqui. Eu já expliquei para você que geralmente nas fontes bibliográficas os nomes dos autores são invertidos, né? Você aparece primeiro o sobrenome com letra maiúscula e depois aparece o primeiro nome com letra minúscula, separados por uma vírgula, que você está vendo bem aqui, ó. Certo? Então, fica fácil para você responder essa questão número 2 aí. Agora sim, olha assim, importante, isso aqui é importante, preste bem atenção. Chapeuzinho Amarelo é uma paródia. O que é uma paródia, professor? Gente, a paródia é uma recriação, uma reescritura. Ao parodiar um texto, mantemos as características que nos fazem lembrar do texto original, mas modificamos os outros elementos, criando assim um novo texto. Também é possível parodiar música ou obras de arte. Tá? Então, esse texto, como está dizendo aqui, é uma paródia. O que é uma paródia, então, turma? Gente, como ele já diz aqui, é uma recriação. Você pega um texto, ou um poema, ou um conto de fadas, ou então mesmo uma música, mas que já seja bastante conhecido da população, né? Que já seja bastante famoso no meio do povo, e aí você pega essa produção e reescreve, refaz ela, mudando algumas coisas. Como, por exemplo, aqui no caso da Chapeuzinho Amarelo, qual foi a história que eles pegaram, que o autor pegou para fazer essa paródia? Foi a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Que todo mundo conhece, Chapeuzinho Vermelho, que é uma personagem bastante conhecida do nosso meio literário, né? Então muita gente já leu, já conhece. Quando se fala de Chapeuzinho Vermelho, todo mundo sabe que é a história lá que tem o lobo mau, que tem a vovozinha, que é a menina que usa um capuz vermelho. E aí o que o autor fez? Ele pegou a mesma personagem e mudou o nome, né? Colocou o nome e mudou bastante coisas. Por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, a característica dela é que ela é muito corajosa. Já no caso da Chapeuzinho Amarelo, qual é a principal característica? Que ela é muito medrosa, tem medo de tudo, tá? Então isso aqui, quando você faz isso, você está parodiando, você está escrevendo uma paródia. Você pode pegar também uma música, né, como eu já falei, bastante famosa, bastante conhecida, de algum cantor aí que esteja no auge. Você pode pegar essa música e mudar a letra da música, né? Muda apenas a mensagem. Por exemplo, você pode pegar uma música sertaneja que o povo gosta muito, bastante famosa, e mudar a letra e escrever, por exemplo, sobre o coronavírus, sobre a pandemia. Ou você pode escrever sobre a pobreza, pode escrever sobre a violência, você pode fazer uma música sobre o desemprego, enfim, né? Você tem aí uma temática muito grande que você pode estar pegando para fazer uma paródia, tá bom? Compreendido o que é uma paródia? Vamos para frente? Vamos lá, mais outra questão aqui, a número 3, diz assim. Agora observa que você vai ter que escrever, tá, pessoal? Tá aqui a linha, você vai escrever a sua resposta. Número 3. Que conto tradicional foi parodiado para dar origem ao texto Chapeuzinho Amarelo? Qual foi o conto tradicional, bastante conhecido, bastante famoso? Que conto foi esse? Eu falei agora há pouco, na explicação da atividade anterior, eu falei quem era essa personagem, né? Qual foi o conto tradicional que foi reescrito para criar Chapeuzinho Amarelo? Quem sabe aí? É só colocar a respostinha aqui, tá? Eu não vou responder, vocês que têm que responder isso. Vamos para número 4. Que elementos da história original foram conservados no texto Chapeuzinho Amarelo? Quais foram os elementos da história original? O que é que tem na história original que foi mantido, que não foi modificado na história da Chapeuzinho Amarelo? O que é que tem na Chapeuzinho Vermelho que permaneceu na Chapeuzinho Amarelo? Você vai
vai tentar lembrar e colocar aqui, tá? Escreva aqui a sua resposta. Número 5. É correto dizer que a menina tinha razões para sentir medo do lobo? Você acha que sim ou você acha que não? A gente percebeu lá no texto, né, que o lobo vivia no local muito distante, atrás das montanhas, dentro de um buraco cheio de teia de aranha, lá na Alemanha, e no finalzinho ela diz que talvez esse lobo nem exista de verdade. Então o que você acha, né? Ela tinha razão para sentir tanto medo do lobo? Ela tem razão para sentir tanto medo do lobo, sim ou não? Você vê aí, tá? Veja, analise direitinho e coloque aí a sua resposta. Você vai marcar sim ou não. Circule a parte do texto que pode confirmar a sua resposta. Você vai voltar lá no texto, lá em cima, tá? E vai circular aquele pedacinho do texto que você acha que explica por que você marcou sim ou por que você marcou não, tá? Vamos lá, voltar aqui. Estávamos aí na número 4, vamos para... Não, estávamos na número 5, agora vamos para a número 6, que também tem as alternativas aqui. Vamos lá. Identifique os tipos de frase. Use a legenda. Aqui nós precisamos relembrar sobre o tema de tipos de frases, que nós temos frases afirmativas, você lembra? Que é aquela quando termina com ponto final. Nós temos as frases exclamativas, que são aquelas que terminam com ponto de exclamação. Quem lembra do pontinho de exclamação, vamos relembrar, tá aqui, né? Esse é o ponto de exclamação. Ponto final esse aqui, que é só mesmo um pinguinho. Nós temos também as frases interrogativas, que terminam com o ponto de interrogação. Temos as frases negativas, que é quando ela usa a expressão não, tá? Quando usa a expressão não, ela está negando, tá, alguma coisa. Quando está negando, é uma frase negativa, tá? E nós temos a frase imperativa, que também termina com ponto de exclamação, que é esse aqui. Só que ela dá uma ordem, ela é imperativa, quando ela manda, usa um tom de voz de ordem, né? Bem imperativo mesmo, então é chamado de frases imperativas, tá? Só um lembrete aqui rapidinho para você voltar lá algumas aulas anteriores e lembrar das nossas explicações. Caso não lembre, você tem toda a liberdade para ir lá no nosso canal e procurar por esse vídeo. Com certeza você vai encontrar, porque ele está lá disponível para todos vocês. E aí você tem aqui, ó, letra A, frases afirmativas. Letra E, frases exclamativas. Aqui tem um I, o N e o IM. Letra I, para frases interrogativas. Letra N, para frases negativas. E letras IM, para frases imperativas. Então, olha só. Você tem aqui esse conjunto de frases, várias frases aqui. No início dela você tem esses colchetes. Para quem não sabe, o nome disso aqui são colchetes. O nome disso aqui é colchete. Se você achar que a frase que você leu, por exemplo, essa primeira aqui, é uma frase afirmativa, você vai colocar a letrinha A aqui dentro. Se por um acaso você acha que é uma frase exclamativa, você vai colocar a letrinha E aqui dentro. Se você acha que a frase é uma frase interrogativa, você vai colocar a letra I. Se você acha que é uma frase negativa, você vai colocar a letra N. E se você acha que é uma frase imperativa, você vai colocar duas letras, que é a letra I, M. Ok? E aí você tem as frases aqui. Vamos ler cada uma? Vá logo para o quarto. Termina com ponto final aqui, olha. Que frase é essa, pessoal? Afirmativa, exclamativa, interrogativa, negativa ou imperativa? Você vai verificar e vai marcar. Próximo. Quem deixou o vaso cair? Termina com ponto de interrogação, olha. Presta atenção. Gostei muito de te encontrar aqui. Gostei muito de te encontrar aqui. Próxima. Marisa não viu quando o carro passou. Próxima. Como dança bem essa bailarina? Como dança bem essa bailarina?
Não gosto do jeito como ela canta. Vamos rápido. Todos os dias, Gustavo vai à biblioteca. Que pergunta engraçada. Quantos doces foram comprados para a festa? Então essas são as frases que você vai ter que indicar se elas são afirmativas, exclamativas, interrogativas, negativas ou imperativas. Tudo certinho aí? Compreenderam, né? Então vamos lá. Relembrando. Aqui tem um lembrete de novo. De acordo com a posição da sílaba tônica, que é aquela sílaba mais forte, mais potente da palavra, né? As palavras com mais de uma sílaba podem ser oxítonas, podem ser paroxítonas, podem ser proparoxítonas. Gente, aqui nós temos conceitos de tonicidade silábica. O que é isso? É que toda palavrinha, nós já vimos em aulas anteriores que toda palavra tem uma sílaba mais forte do que as outras. Essa sílaba mais forte é chamada de sílaba tônica. Então, cada uma delas tem um nome. Por exemplo, quando a sílaba tônica é a última, tá? Quando a sílaba tônica é a última, ela é chamada de oxítona. Por exemplo de oxítonas, a palavra mordeu e a palavra coração. Olha só, a palavra coração, o são é mais forte, então é a última sílaba, aqui embaixo, ó, é a última sílaba. Então ela é uma oxítona. Vamos lá? E quando, pessoal, a sílaba tônica é a penúltima sílaba, ou seja, é uma antes da última, ela é chamada de paroxítona. Tá? Quando a sílaba tônica é a penúltima, como assim penúltima? Aquela sílaba que fica antes da última, ela é chamada de palavra paroxítona. Por exemplo, nós temos aqui palavra e caroço. Por exemplo, aqui, ó, caroço, o ro, R-O. Esse ro é pronunciado com mais força, ó. Caroço, caroço. Ela é pronunciada com mais forte a sílaba do meio aqui, que é a penúltima. Observe que ela está antes da última. Então, nós chamamos essa palavra de paroxítona. E quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ou seja, quando é aquela que está antes da penúltima, ou seja, que está para cá, para esse lado, como é que nós chamamos para ela? Chamamos de palavras proparoxítonas. Proparoxítonas, gravem esses nomezinhos, tá? Quando a sílaba tônica for a antepenúltima, que é aquela sílaba que está antes da penúltima, nós chamamos de proparoxítona. Por exemplo, a palavra pétala, olha aqui, pétala, pétala, o pé é a sílaba mais forte, pétala. A palavra música também, música, o mu é a sílaba mais forte, então ela é a antepenúltima. Você tem aqui, olha, a última, você tem você tem a antepenúltima, a penúltima e a última. É assim que você consegue identificar a sílaba tônica, a tonicidade da palavra. Tá bom? Se não ficou muito bem compreendido, pessoal, tem vídeo explicando exclusivamente sobre tonicidade. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Caso você não tenha conseguido ainda pegar a coisa com essa minha explicação aqui, você pode procurar o nosso vídeo, tá lá no canal, que com certeza você vai tirar suas dúvidas. Beleza, pessoal? Vamos lá para o número 7 aqui. Número 7. Distribua as palavras na tabela observando a posição da sílaba tônica. Distribua as palavras na tabela observando a posição da sílaba tônica. Aqui então nós temos uma tabela aqui embaixo e aqui nós temos várias palavras aqui dentro desse quadrinho, tá? E aí você vai escrever cada uma delas no seu devido local. Se a palavra é oxítona, ou seja, quando a sílaba mais forte é a última, você vai escrever ela aqui nessa coluna das oxítonas. Se a palavra tiver como sílaba mais forte, sílaba tônica, a penúltima, ela é uma paroxítona. Então você vai escrever essas palavras aqui dentro das paroxítonas. E aí você vai ver quando a sílaba mais forte, a sílaba tônica, for a antepenúltima,
você vai escrever essas palavras dentro aqui das proparoxítonas. Vou colocar um exemplo para você saber como é que faz. Vou pegar uma de cada. Nós temos aqui a palavra cidade, aí você vai marcando para você não se perder, tá? Cidade. O que você acha? Cidade é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Vamos ver. Cidade. Cidade. Observa que o da se destaca, a sílaba da. Aí nós temos aqui a última e a penúltima. Então, cidade, na palavra cidade, a sílaba tônica é a penúltima. Você começa daqui, ó, da direita para a esquerda. O DE é a última sílaba, DA é a penúltima sílaba. Então, a palavra cidade, se é a penúltima sílaba, então ela é uma paroxítona. Aí você vai escrever aqui, ó, cidade. Vai escrever aqui. Oh, meu Deus, é difícil de escrever isso aqui. Deixa eu apagar e fazer de novo, bem direitinho aqui, para ficar bacaninho. Pronto, vou pegar aqui. Aí você vai escrever aqui, ó, cidade. Vai escrever a palavra cidade aqui, tá? Aqui na coluna das paroxítonas, cidade, ó. Com paciência a gente escreve, né? Cidade. Aos poucos a gente vai pegando mais prática, vai ficando melhorzinho, né? Cidade. Pronto, dá para entender. Ok, pessoal? E aí depois você vê a palavra máquina. Vamos ver máquina. Máquina já tem até um acento aqui. Geralmente quando aparece o acento agudo em cima de uma sílaba, pessoal, indica que ela é mais forte. Então a palavra máquina, observa que o má é a sílaba mais forte. Não confunda as coisas, não vai achar, é a primeira, não é a primeira. Você começa daqui, olha, da direita para a esquerda. Você tem última, penúltima e antepenúltima. Então a palavra máquina, a sílaba mais forte é a antepenúltima. Então você vai escrever aqui nas proparoxítonas. Ok, pessoal? Entendido até aí, né? Tudo certo? Tudo certo. Vamos para cá. Explique com suas palavras o que é sílaba tônica, né? Já repeti várias vezes aí. Sílaba tônica, vou até logo dizer aqui para você, é aquela sílaba pronunciada com mais força. Pode colocar assim que está corretíssimo. Beleza? Vamos para cá, se ainda tem mais. Aqui terminou essa atividade número 5. Eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto sobre tonicidade, sobre oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Eu já disse, tem um vídeo exclusivo sobre isso. Se você ficou com dúvida, não está conseguindo compreender para resolver essa atividade, busca o vídeo lá no nosso canal, vai lá na playlist de língua portuguesa que se encontra lá. Ok, pessoal? Então, o vídeo passou dos 20 minutos, estamos com 23 minutos, mas tudo bem, já vai estar disponível aí para você. Ok? Um abraço a todos, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima aula.